Olá! Quero começar o nosso programa de hoje falando com vocês especificamente sobre um versículo que está lá em 2 Coríntios, capítulo 5. Vale lembrar que aqui Paulo está falando em um outro contexto sobre uma outra situação. Mas ele fala aqui algo e se refere a uma passagem da Bíblia que está em outras passagens também, que também está no Antigo Testamento, que diz: andamos por fé e não por vista, no versículo 7 do capítulo 5 de 2 Coríntios. Andamos por fé e não por vista. Interessante a gente entender que quando nós olhamos, quando de fato nós vamos parar para perceber o que a nossa vista é capaz de enxergar, nós temos uma limitação. Nós enxergamos dentro de uma limitação. Mas e a fé? A fé, ela está dentro dessa vista? Ou a fé deve estar além, deve estar fora daquilo que nós estamos vendo? A palavra de Deus nos fala que a fé, lá em Hebreus capítulo 11, é a certeza daquilo que se espera e a prova daquilo que não se vê. Então a palavra de Deus nos explica que a fé, ela não está dentro da nossa visão, da nossa vista. A fé, ela vai além daquilo que nós podemos ver. Então, se Deus tem te dito algo, se você tem certeza de algo a respeito da palavra de Deus, não de alguma coisa que surgiu do nada aí da sua cabeça, não. De algo que a palavra de Deus esteja nos trazendo. Se você tem certeza a respeito disso, se você tem lido a palavra, se você tem ouvido a palavra, se você tem falado sobre a palavra, a fé vai se multiplicando no teu coração. Você não deve andar pela limitação daquilo que você está vendo. Você deve crer além daquilo que está diante dos teus olhos. Porque como eu trouxe para vocês outro dia, a Bíblia nos relata que quando Daniel começou a orar, se propôs em um jejum, o mundo espiritual já começou a trabalhar, o anjo já estava com a resposta. Mas várias coisas aconteceram no mundo espiritual para que apenas no 21º dia essa resposta chegasse até Daniel. Não pensa que comigo e com você é diferente, não. Deus não muda e as ações continuam sendo semelhantes. Então, quando nós oramos acerca de alguma coisa, precisamos permanecer firmes, precisamos permanecer com fé, crendo que a nossa resposta chegará e que aquilo que a gente fala, que aquilo que a gente acredita e que as atitudes que a gente tem nessa terra são absolutamente fundamentais para que o milagre possa de fato chegar até nós e acontecer. Não desista no meio do caminho. Não creia apenas naquilo que a tua vista te mostra. Tenha a certeza diante de Deus daquilo que você orou, daquilo que Deus te prometeu. Porque como reafirmou Paulo aqui nessa passagem de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, nós não vivemos por vista, nós vivemos por fé. Nosso programa está no ar. Olá, muito boa tarde. Obrigada a você que me assiste do Brasil, de fora do Brasil, de qualquer lugar do mundo. Obrigada pelo seu carinho, pela sua audiência, pela sua participação. A qualquer momento você fala comigo através das minhas redes sociais. Eu te espero no meu no Instagram, que é @jaquestefano. Lá eu recebo as mensagens que vocês enviam em inbox, a gente interage, conversa. A qualquer momento também na minha fanpage, facebook.com/Jaqueline Stefano. Aliás, através da fanpage você participa ao vivo do programa, fazendo a sua pergunta ou a sua colocação sobre os temas. Liga também para 0 operadora 11 3337 5886. E hoje a gente vai falar sobre um assunto que traz muita polêmica, muitas dúvidas a respeito e talvez você tenha a sua opinião e queira dividir com a gente quer saber. Nós vamos falar sobre eutanásia. Será que a gente entende de fato esse assunto? Eu recebo aqui no nosso estúdio a doutora Rosana Chiavassa, que vai esclarecer as nossas dúvidas. Ela é advogada especialista em direito da saúde e eu recebo também a doutora Diana Dari, que é mestre em psicanálise e fala conosco sobre o assunto. Tem ainda um bate-papo também falando sobre, nada a ver, outro assunto, bem diferente, falando sobre tapioca. Será que tem só benefícios nesse consumo? Qual o consumo adequado? Vou trocar e vou só jantar tapioca, 2, 3 tapiocas, tá uma beleza, tô na dieta, será? Gabriela Junqueira é nutricionista e está aqui para esclarecer as nossas dúvidas, contar pra gente as verdades e os mitos sobre a tapioca. Eu te espero então participando pelo telefone no 0 operadora 11 3337 5886. Se você quer fazer a sua colocação ou tem alguma dúvida, alguma pergunta sobre eutanásia, que é o nosso primeiro assunto, você já liga e pode deixar a pergunta com a produção ou esperar e participar ao vivo. Pode entrar também na minha fanpage, facebook.com/Jaqueline Stefano ou facebook
facebook.com/nossopgm. Agora a gente vai dar aquele giro pelo mundo, vamos falar com ele. Tudo bem, João Ruth? Boa tarde. Boa tarde, Jaqueline Stefano. Joinha para você, joinha para o Brasil, para o mundo. É o Giro 511. A gente fala hoje de uma culinária bem diferente. São pratos feitos com microbrotos, de plantas comestíveis. Chris Kilner é um fazendeiro em miniatura. Em seu jardim ele cultiva microbrotos, temperos altamente saborosos que são cada vez mais requisitados pelas cozinhas dos melhores restaurantes. Os microbrotos se desenvolvem na terra, ao contrário das sementes geminadas que crescem na água. As primeiras plantas vendidas têm entre 6 e 8 dias. As mais velhas, menos de 2 meses. Há plantas que podem ser suas piores inimigas, como o cardo. Mas se você cortar o cardo no momento certo e colocar em um omelete, pode ficar maravilhoso, a textura é fabulosa. É preciso apreciar todas as possibilidades, estar atento e fazer experimentos com frequência. Il faut être à l'écoute, goûter souvent. Kilner cultiva cerca de 50 tipos de temperos, como mostarda, wasabi, pimenta, citros e alcaparras. Os microbrotos, tão intensos no paladar, oferecem diversos sabores e podem substituir especiarias e temperos habituais. Não sei o que seria de nós sem esses temperos. Não fazemos nada sem eles porque adicionam requinte, entre outras coisas, e nós tentamos sempre preparar coisas que combinam com eles. Por exemplo, a mostarda somada com clorofila e aspargos é uma explosão. Então sempre queremos ter esses ingredientes no prato. Um grande valor nutritivo acompanha o sabor. Segundo uma revista científica, os microvegetais contêm até 40 vezes mais vitaminas e antioxidantes que os temperos colhidos quando maduros. Muito bem, o Giro segue o seu roteiro. Vamos até a Grande Maçã. A cidade de Nova York é uma das que mais produz lixo no mundo. Os Estados Unidos geram mais de 250 milhões de toneladas de lixo por ano. Cerca de 30% do material são classificados, limpos e pré-processados em usinas de reciclagem como esta em Washington. O desperdício é compactado e vendido. Uma tonelada de papel reciclado chegou a valer $90, mas hoje o preço caiu para zero. A maioria das cidades não paga pelo serviço de reciclagem porque o valor do material já não é o mesmo de 2 anos atrás. A indústria americana de reciclagem exportou $18 milhões de resíduos em 2017. Mas após décadas como o depósito de mais da metade do resíduo do mundo, este ano a China proibiu a maioria dos produtos de reciclagem considerada de baixa qualidade. Por isso, boa parte do lixo americano começou a acumular e os processadores tentam alternativas. Temos muito material em nossos depósitos e centros de tratamento. Estamos procurando novos mercados para lidar com esse material. Para os ambientalistas, o problema é uma ótima oportunidade para o mundo repensar a quantidade de lixo que produz. Muito bem, o Giro 511 termina com o famoso boato. Já teve de tudo nessa terra, viu? Quem se lembra, por exemplo, do boato da loura do banheiro? Ou na década de 80 ainda, um famoso foi: troque a etiqueta da sua camiseta por um skate. Agora os boatos têm outro nome: fake news. A preocupação com a divulgação de notícias falsas vem crescendo no Brasil. A disciplina Educação Midiática integra o currículo escolar a ser implementado no país. No Centro Educacional Casa Blanca, na periferia de São Paulo, o combate às chamadas fake news já começa em sala de aula. Para detectar os fake news, pegamos várias ferramentas. Ferramentas históricas, ferramentas de internet, de livros, de revistas, de jornais, de várias mídias, né? A escola desenvolve há 6 anos o projeto Imprensa Jovem, que ensina aos alunos a linguagem de cada gênero jornalístico e a não dar crédito a tudo que veem ou leem. As pessoas criam notícias falsas em sites para quando a pessoa está lá mexendo no celular, aparece e a pessoa entra e essa pessoa que criou começa a ganhar dinheiro porque as pessoas estão entrando para ver. Temos algumas que até nos telejornais estão aparecendo, né, no caso do Trump mesmo. Temos várias outras notícias com respeito à política brasileira. E existem as menores, que são, no caso, por exemplo, muitas fake news, mini fake news dentro da escola.
né? Muitos casos que na verdade não são reais e que são passados para frente. É através das redes sociais usadas por milhões de brasileiros todos os dias que as fake news se espalham rapidamente. Exigentes, os alunos já avisaram que até mesmo esta matéria passará pelo crivo da imprensa jovem para verificar se todas as informações estão corretas. Muito bem, de São Paulo a gente continua aqui no Estúdio 3 do Giro pelo Mundo. Jaqueline Stefano começando a semana muito bem, tenho 2 recados. Por favor, João. Muito obrigado, você é muito gentil. O recado vai para quem? Olha, para o ator, governador, ex-governador da Califórnia, Arnold Schwarzenegger. Está fazendo aniversário hoje, viu? 71 anos o Exterminador do Futuro. E também a cidade aí da Bahia, a cidade que está fazendo aniversário hoje é a cidade de Baianópolis. Jaqueline Stefano, quem nasce em Baianópolis é o quê? É o quê? Tá fácil essa. Pode falar. Peraí, Baianópolis. Baianópolis. Baianopolense. Certa resposta, Baianopolense. Precisa fechar o olho para pensar, João. Você vê como é que tá difícil o negócio. Tá, não, mas com confiança, com fé, vai em frente. Vai, né? Vai, dá certo. Olha, bom começo de semana para todo mundo. Eu volto amanhã, se o pai assim permitir, porque o senhor é muito bom. Obrigada, João. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau. E agora eu estou esperando a sua ligação ou a sua participação pela nossa fanpage, facebook.com/Jaqueline Stefano ou facebook.com/nosso PGM. Você participa deixando a sua pergunta ou fazendo a sua colocação, dando a sua opinião sobre eutanásia. Eu estou recebendo aqui no nosso estúdio a doutora Rosana Chiavassa, que é advogada especialista em direito de saúde. Tudo bem, doutora? Tudo bem. Prazer recebê-la aqui, viu? Obrigada. E eu estou recebendo também a doutora Diana Dari, que é mestre em psicanálise. Tudo bem, doutora? Tudo bem, Jaque. Boa Prazer tarde. te receber aqui, viu? Obrigada. Eu quero muito saber a sua opinião sobre esse assunto. E eu acho que até um passo antes da gente emitir a nossa opinião sobre esse assunto é entender sobre isso, né, doutora? Queria começar compreendendo exatamente, até na questão jurídica, quando a gente pensa em eutanásia, a gente está falando sobre o quê? Na legislação brasileira, a eutanásia, em primeiro lugar, é crime. Que significa o quê? Tirar a vida de outro através de meios mecânicos, né? Então, no Brasil, a eutanásia é absolutamente proibida, né? Com o decorrer do tempo, com a evolução da medicina, com uma série de coisas, e até mesmo você conseguir manter um coração batendo e o cérebro não batendo, não mais funcionando, começou-se a discutir na medicina a ortoeutanásia. Esta sim, prevista na legislação brasileira, que significa não prolongar mais aquela vida porque o cérebro não mais funciona. Doutora, de quem deve ser essa decisão? Então, hoje, pelo Conselho Regional de Medicina, essa decisão, inclusive, pode ser só dos médicos. A família sequer palpita, porque aquela pessoa já está declarada morta, embora o coração pulsando, né? Então, nesses casos, a família não precisa dar opinião. Há alguns hospitais, alguns médicos que têm um dever moral maior, que vão consultar, expor o problema para a família. Nesses casos, a família não pode se opor. O que hoje se discute é um pouco mais além, porque a ortoeutanásia, quando foi aprovada no Brasil, ela cuidava só de casos de pessoas que estavam na UTI, já era irreversível. E hoje se discute já casos não tão graves, mas casos irreversíveis. Né? Uma pessoa, por exemplo, que sofreu um tiro e entrou na cabeça, por exemplo. Ela está, coração batendo, tudo funcionando, mas é irreversível aquele retorno. Nesses casos... O coma, por exemplo, né? O coma. Então, nesses casos, sim, os médicos vão consultar a família. E aí você entra numa série de questões pessoais, como filosofia, religião, o conceito individual de cada um. Eu já vi irmãos brigando, eu já vi pais brigando, porque os conceitos são subjetivos. E totalmente pessoais, né? Totalmente. Muitas vezes, quero entrar até nessa questão psicológica, doutora, a gente está numa mesma família e acredita que pensamos iguais a respeito de algum assunto. E quando alguns assuntos, eu coloquei aqui polêmico, mas eu nem sei se a palavra certa é essa. Porque quando a gente fala de morte, eu vou querer saber a opinião da doutora Rosana também. Mas agora perguntando para a doutora Diana a questão psicológica mesmo, da mente da gente, eu percebo
que a gente não gosta de falar sobre esse assunto. Então, até mesmo, quer ver um assunto muito importante, que eu quero entrar um pouquinho nele aqui, doação de órgãos. É um assunto que a gente não quer entrar. Eu falava nos bastidores com as meninas e eu falava assim, olha, para mim tudo bem, mas para o meu filho, não sei. É interessante como a gente tem medo de falar sobre esse assunto. A gente poderia até entrar em outros assuntos aqui, divisão de bens. As pessoas não querem falar sobre nada que seja próximo à morte. Isso é recorrente, não é, doutora? Sim, dependendo da cultura, né, e da nossa educação, realmente, eu diria até que é um tabu. Né? Na Europa, eu vou perguntar isso porque a doutora Diana também tem uma cultura europeia, né? Na Europa também isso é difícil ou estão mais preparados? Depende do país da Europa, mas, por exemplo, na Suécia, é tudo muito claro, tudo bem esclarecido, o paciente fala o que quer, inclusive os médicos falam diretamente com o paciente, já não com a família. Em vários países a eutanásia é permitida, É permitida, né? na Holanda, na Bélgica, né? Então, esses países realmente já é permitido, mas a questão da eutanásia, a questão de falar sobre a morte, já que realmente é um tabu no nosso país. Né? A gente faz de conta que não existe e na hora de acontecer, vamos ver, e aí que entram os problemas familiares, né? E, na verdade, se me permite, por favor, o problema entra quando o paciente está inconsciente. Sim. Ele não pode falar o que ele pensa no coma, por exemplo, né? Exatamente. Que não é um caso extremo, como aquele que os médicos podem decidir, né? Exatamente. E aí? Né? E aí? O que essa pessoa pensa? Não, eu acho que ele pensava isso. Aí vem, por exemplo, a mãe fala, não, eu acho que ele pensava isso. Aí vem o pai e fala, não, eu acho que ele pensava outra coisa. Sim. Eu prefiro que ele viva assim. Aí o outro fala, não, mas isso não é vida. E aí, como é perfeito. Como medir isso, né? Esse é o quadro. E como é que a justiça vê isso? Né? Então, assim, a pessoa é consciente, ela pode hoje dispor não só dos bens materiais, como ela pode dispor de sua última vontade. Num caso em que ela não possa mais falar. Mas a gente percebe, a doutora Diana deve ver isso muito facilmente. Se são os pais que decidem, os filhos recebem de uma forma. Se são os filhos a decidir, a resposta é outra. Né? Por quê? Porque não se conversou antes. E aí entram questões filosóficas, religiosas e os conflitos de conceituações. Inclusive dentro de cada religião e do pensamento que cada um tem, né? A gente não vai entrar aqui na questão religiosa, mas eu estava até lendo um versículo agora há pouco com a Giovana aqui. Então, a gente tem uma opinião enquanto cristão e um entendimento do que a palavra fala sobre morte, suicídio, que aí alguns podem levar a eutanásia por esse lado e algo assim. Mas a gente também não tem a questão do livre-arbítrio. E aí, como encontrar isso? Doutora Diana, eu quero até te fazer uma pergunta, incrementando a tua resposta sobre essa questão de como a morte é colocada, que é, muitas vezes eu vejo famílias não só não querendo falar sobre o assunto, como quando alguém está doente, a família muitas vezes quer esconder do doente o nível ou o grau da doença. Pois é, nossa, que bom que você falou sobre isso, porque eu passei por isso na Suécia com meu próprio pai. Né? Na hora que foi discutido o que fazer, os médicos falaram, você não tem o direito de intervir. Ele estava lá na Suécia. Ele estava lá, intervir na verdade do que está acontecendo. Nós aqui na Suécia temos o dever e a obrigação de falar primeiro com o paciente e depois com os familiares. Só que assim, meu pai viveu 40 anos no Brasil. Eu tentei explicar, olha, culturalmente, para ele ainda é um pouco mais brasileiro, né? Não importa, a lei na Suécia é essa e ele precisa saber. E se ele perguntar quanto tempo ele tem, ele vai saber. Então, para mim, foi um choque. E lá, a funerária vai e fala com o paciente como é que você quer, que música você quer que toque. Como paciente? Como paciente, como paciente. Você pode ir lá e já decidir tudo. O seu pai, ele é de lá, ele nasceu lá, só que ele morou muito tempo aqui, né? Ele morou fora do Brasil a maior parte da vida dele. Como é que foi isso? Então, foi um choque, né? Porque ele não estava acostumado a ter respostas tão diretas, mas já que ele tinha esse direito, ele quis. Ele quis saber, então não me escondo nada, quanto tempo eu tenho. Você vê como a cultura, o direito, tudo é envolvido, né, doutora Rosana? Na verdade, há um descumprimento do direito no Brasil. Porque o Brasil ele é paternalista, né, com todos os seus cidadãos. E isso é muito complicado, porque há uma lei que fala que o paciente tem o direito de saber a sua doença, o tratamento, escolher se ele quer ou não aquele tratamento, se há opções, não. Então, os profissionais brasileiros, os políticos brasileiros, todo mundo quer proteger. E isso faz com que as pessoas não cresçam, não é? Porque a pessoa que tem que decidir, ela tem que se apoderar de si, né? Do seu corpo, da sua mente,
e decidir. Agora, doutora Diana, isso que a doutora Rosana fala chama a minha atenção, porque nem sempre é tão fácil quando essa responsabilidade vem pra gente. Talvez, até um dos motivos pelos quais a gente escolha não falar sobre isso eu não quero sequer ter a responsabilidade de decidir algo sobre a minha própria vida no momento como esse. Eu não quero nem pensar nisso, não é verdade, doutora? É verdade, e assim, com a experiência e até com questões familiares de doenças terminais, você começa a aprender, junto com o familiar, como é difícil passar por um sofrimento, dores intermináveis que nem a morfina resolve. E aí? E se fosse comigo? E os meus filhos, será que eu gostaria que meus filhos cuidassem de mim como eu estou cuidando da minha família? Realmente é algo que deve ser discutido. É difícil, mas é importante saber o que a pessoa quer também. Né, o que a família pensa sobre isso. Um dia a gente vai ter que falar sobre isso. E para evitar problemas, inclusive, a gente nem entrou não só no jurídico, mas financeiros. Isso que eu ia falar, que é jurídico também. Sim. Então, eu tenho um amigo que ele perdeu agora a esposa, ela ficou internada há muito tempo na UTI, ele pagou mais de R$1,5 milhão para mantê-la viva com aparelhos. Eu há 30 anos só lidando com também casos de saúde, famílias que gastam por mês só para ter cuidadora, que o plano de saúde não paga, né? R$10 mil. Doutora, mas como que é essa questão jurídica? Eu vou imaginar que alguém que está em coma. Essa pessoa, eu vou colocar lá num plano de saúde, tá? Mas poderia ser no Sistema Único de Saúde também. Sim. Como é que se decide quando que a família vai ter que começar a pagar por isso, juridicamente? Não é como, é o quadro. Se o quadro exigir home care médico, que é aquele que a pessoa precisa estar com traqueostomia, está com bolsa, precisa de cuidados médicos, o plano de saúde é obrigado a pagar. Em tese, o SUS também, ok? Ok. Mas se a pessoa está cronicamente estável, ela precisa de alguém para limpar, para sentar, para dar comida. Não é um cuidado médico, né? Não é cuidado médico, nem o SUS e nem a operadora são obrigados a pagar. O que muitas vezes causa um problema na família aí, né? Porque quem vai parar, ou entre aspas, o cuidador, alguém para a vida, porque não dá para você trabalhar e acabar cuidando 24 horas de alguém nessa situação. Ou você vai ter que fazer aquela bela reunião que ninguém quer fazer e falar quanto cada um pode dar. Exatamente. E daí um fala, não, eu não posso, eu estou desempregada agora. É isso que eu vivi durante 30 anos. E foi aí que eu decidi. Eu tenho a primeira sentença do Brasil que me dá direito a uma morte digna. Porque eu não quero, como a doutora Diana, ter os meus filhos cuidando de mim, me dando banho ou me alimentando se eu estiver inconsciente e com uma doença irreversível. Então, eu conversei com filósofos, eu conversei com médicos, eu conversei com meus filhos e quis saber o que eles também pensavam, porque quem diz que amanhã um deles não pode sofrer um acidente de carro e também ficar assim? Por curiosidade, tudo bem para eles conversar sobre isso? Como é que foi, doutora? Foi tranquilo com os dois que são advogados, com o que é engenheiro um pouco mais difícil, mas eles entenderam que pela legislação brasileira, e aí eu vou, para não entrar em subjetividade, vou falar da lei. A Constituição brasileira, que é a lei maior, fala no seu artigo 3º, que a dignidade... Olha essa mãe falando com os filhos, gente. Já pensou? Que a dignidade é um direito fundamental da República dos Estados do Brasil. Então, dignidade está em primeiro lugar, assim, é o artigo 3. No artigo 5º, fala que eu tenho direito à vida, à honra, à dignidade, à intimidade. Então, eu tenho direito ao livre-arbítrio. Então, eu disse aos meus filhos, me respeitem. É a única coisa que eu quero de vocês. Doutora Diana, quando a gente vê até a maturidade da Rosana falando sobre isso, de novo a gente não está entrando aqui em questões religiosas, ela até trouxe, até para não ser subjetivo, a gente trouxe aqui exatamente essa questão de uma maneira jurídica, mas na fala dela, apesar de ser um pensamento jurídico, a gente vê maturidade para ter essa conversa e para ter essa escolha. Você falou uma coisa, doutora Diana, que me chamou a atenção, que é a importância de talvez as pessoas estarem assistindo esse bate-papo em casa meio assim, mas de entenderem que tem que conversar sobre esse assunto, independente se vão pela questão jurídica ou se vão até pela questão religiosa. Sei que tem muitos cristãos nos assistindo aqui enquanto maioria. Como que a senhora vê isso? Pensando nessa questão psicológica, doutora. Eu achei a ideia interessante dela de falar com filósofos, falar com os filhos, falar com pessoas de várias áreas, até para ela talvez ter uma opinião mais embasada, mais
bem informada, vamos dizer, para ela tomar a decisão. Então, eu acho que seria a mesma coisa para cada família se reunir. Olha, se acontecer alguma coisa, a gente vê casos também que as pessoas falam, se eu tiver um acidente, você faz tal coisa. Já ouviram falar, você lembra aquele dia? Então, é um assunto delicado, as pessoas não gostam de falar, mas para evitar problemas de todos os tipos, pensar um pouco e o que você gostaria para você e o que você acha que a tua família gostaria também que fosse feito, né? E é muito interessante porque eu vejo os filhos falarem assim, eu não quero isso para mim. Eu vejo minha mãe e meu pai sofrerem, eles estão com dor, eu não quero isso para mim. Aí eu falo assim, mas vocês conversaram? Será que teu pai e a sua mãe queriam isso para eles? Aí eu pergunto assim, e você já conversou com seus filhos? Você já falou para os seus filhos o que você quer ou não? Porque eu pessoalmente, acho de um egoísmo muito grande você deixar a solução de um problema que é seu. E que por sinal é vida. Que problema, que delegar para o outro, Delegar para outro e com ônus financeiros. Eu já vi famílias tendo que vender a casa onde moravam. Aí eu fico pensando, será que os pais queriam... Fariam essa escolha, né? Deixariam o filho sem casa? Como é que fica com 1 milhão de dívida? Não é, doutora? Não é verdade. É difícil. Como que fica? E aí, eu quero entrar um pouquinho nessa situação até da doação de órgãos, porque parece muito óbvio, mas também não é muito óbvio, né, doutora? Muitas pessoas não falam sobre isso, né? Na hora do choque, do trauma, você às vezes faz até escolhas ou tem pensamentos que naquele momento você não estava em sã consciência por conta do trauma. Você pode até depois pensar, eu Se teria arrepender, feito diferente se fosse hoje, né? Pois é, Por isso que então- precisa se conversar sobre isso. Precisa. Doutora, pensando nessa questão de lei mesmo, como é que funciona a doação de órgãos? Pois é, infelizmente é uma das leis mais desrespeitadas no Brasil, porque por um egoísmo, né, um apego material, as famílias descumprem o que está escrito no documento da pessoa. A pessoa fala, eu sou doadora de órgãos. Mas a família, naquele momento... Que até essa ideia já era para resolver o problema do que fazer, né? Claro! As famílias demoram para dar resposta e quando dão, não dá mais tempo, os órgãos já foram perdidos. E aí eu conversava sobre isso nos bastidores e eu quero repercutir isso com vocês, meninas. Porque eu pensava assim, ó. Se for os meus órgãos, eu sei que a família pode até relutar, pode doar. Mas, se fosse o contrário com qualquer pessoa da minha família, eu ficaria pensando. E aí, como eu estou falando aqui de mim, eu colocaria até a questão religiosa e talvez eu ficasse pensando, não, mas o milagre pode acontecer a qualquer momento. Mas, por outro lado, eu vivi o caso de uma pessoa, o irmão de uma grande amiga, uma pessoa muito próxima, esperando uma doação de órgão. Eu acho que... E esse órgão não vinha nunca, doutora. Eu acho que o que Como tem que é desse outro lado também? Eu acho que o que tem que ficar muito claro é que existe uma lei que regulamenta quando os médicos vão declarar que é irreversível, que é justamente naquele primeiro exemplo que eu dei. O cérebro parou a atividade, só o coração está pulsando. Enquanto o coração pulsa, a irrigação e os outros órgãos servem para a doação, inclusive a pele, né? Então é assim, não dá para pensar que vai haver um milagre, porque está declarada a morte, né? Por 2 médicos. Então, a lei foi muito cautelosa. Então, essa é uma dúvida que as pessoas têm que parar. Eu acho que a grande questão é... Porque eu acho que muita gente faz a doação, põe no documento e também não conversa com a família. Aí a família chega lá e é surpreendida. Como assim, doador? Não queria não, ele nem sabe o que ele colocou, né? Exatamente. Agora, trabalhar essa questão na mente não é tão fácil, não é, doutora? Não é. E o interessante também é que no processo de luto, quando você perde alguém que você ama muito, principalmente por uma coisa inesperada, não uma morte natural... Ainda mais se é uma ordem inversa, né? Que aí eu acho que é mais complicado ainda. Sim, porque aí vem o choque. Então, quando você passa por esse processo de luto, você tem a negação. Não, isso não pode ter acontecido comigo. Mas de jeito nenhum, eu não quero nem pensar numa coisa dessa. E aí vem a pessoa, temos que tomar uma decisão, vai doar os órgãos, vai desligar as máquinas, mas eu não consigo nem imaginar uma coisa dessa. Então, realmente, o choque do luto de morte não natural... causa você ficar em estado de choque e não tomar uma decisão. Por isso que tem que ter correta. conversado sobre isso antes, né? Então, acho que o teu programa é muito bom por isso, porque abre os olhos, assim, vamos ter que conversar
um assunto que ninguém quer, mas tem que se falar, né? E o mais importante, nós sabemos que muitas pessoas podem não concordar com a minha opinião, ou com a dela, ou com a sua, mas é expor, falar pensar a respeito. Então, assim, a minha mãe tem a opinião dela formada e a única coisa que nós queremos é respeitar a opinião dela, que já foi manifestada. Então, e aí, eu acho que ela com muito mais propriedade pode falar a tranquilidade que este familiar fica por ter atendido o último desejo. E não é o meu desejo que eu estou realizando fazendo isso ou aquilo, eu estou realizando o desejo dessa pessoa, não é, doutora? Sim, é um respeito ao que a pessoa pediu e assim, até que ponto entendemos o sofrimento e a dor daquela pessoa, se é uma doença degenerativa ou um estado de metástase onde já a morfina não funciona, então até que ponto a gente tem o direito de não entender que aquela pessoa não aguenta mais. Tem um filme, como é o nome do filme, Cat? Que a gente assistiu, que é lindo? O nome do filme que a gente assistiu? Tem um filme, Como Eu Era Antes de Você. É um filme até romântico, né? Que conta a história de um rapaz que era extremamente ativo. Não vou contar todo o filme para vocês, mas era extremamente ativo, fazia várias atividades. A família tem muito dinheiro e, de repente, ele sofre um acidente e praticamente o que funciona dele é só o cérebro e ele consegue falar. O resto dele fica tudo ali desativado. E daí a família, daí a gente vê a posição do pai e da mãe diferente, que eu acho que é até tentando relatar um pouco da vida real. Uma nova garota que surge na vida dele, que traz algo bom, que traz uma esperança, mas não é suficiente. Por quê? Ele sofria de muitas dores, ele tinha essas lembranças de como era a vida dele antes e como é agora, e o impasse dessa decisão, e no caso a escolha dele de ir para um outro lugar para poder... Aí, nesse caso é a eutanásia mesmo, né, doutora? A senhora sabe o filme, né? É o suicídio assistido, né? Eu acho o termo eutanásia tão feio, né? É o suicídio assistido. Né? Nós vimos recentemente um filósofo de 104 anos que implorou, filósofo, ele só queria isso. E ninguém deu, ele foi obrigado também a ir para outro lugar. Mas a gente estava falando nos bastidores, eu tive uma cliente de 103 anos, lúcida, mas ela falou assim para mim, doutora, eu tenho certeza que ele perdeu minha ficha. Meus filhos já foram, meus netos já foram, conversar com os meus bisnetos, eu não entendo nada que eles falam, esses botão, esse mundo de botão, eu não entendo nada. Eu não entendo mais nada nesse mundo. Né? E ela falava de uma forma muito lúdica, né? E ela, depois de um tempo, eu vim a saber que ela havia falecido, ela ficou uma semana sem comer, ela tomou a decisão. 103 anos, né? Então é muito pessoal mesmo, né? É pessoal. Para minha criação, para mim enquanto espiritualmente falando, para tudo que me forma, junto com todas as opiniões, é impossível compreender. Mas aqui eu estou trazendo exatamente a questão jurídica, exato, que é para até eu conseguir fazer a entrevista. Agora, doutora Diana, quando eu falo de como eu reajo a essa situação e até essa palavra suicídio assistido, eu te digo, cada pessoa que está nos assistindo traz essa formação dentro de si. Eu acho que o principal sobre a gente falar aqui é poder repercutir o assunto em casa e entender, principalmente pensando nesse caso que a legislação aqui no Brasil tomou todo esse cuidado de ter preparado, é poder, até quando a gente fala sobre doação de órgãos e até outros temas, poder conversar com a família sobre, né, como você falou. Sim, porque nós não temos oportunidade de falar sobre isso, já que em nenhum outro lugar. Não se fala sobre a morte na escola, não se fala nas faculdades, não se fala nas famílias. Então, um programa como esse divulga e chama atenção. Gente, olha, pode acontecer com qualquer um de nós. E aí? E como falar sobre esse assunto, doutora? Por onde começar? Olha só, se a gente fala sobre a vida, e eu que trabalho com a ciência da felicidade, a morte ela é legítima, a tristeza é legítima, o luto é legítimo, faz parte da nossa vida, né? E a resiliência. Então, precisamos falar também sobre a morte, né? Inclusive, tem outras religiões que falam que a lembrança da morte todos os dias faz com que a gente lembre da vida e que a gente tenha gratidão e gratidão para as pessoas que estão conosco. Então, como não falar de uma coisa que, como dizem, é a única certeza que nós temos, né? E por outro lado, eu diria assim, falar da morte é fazer com que a gente viva intensamente o dia de hoje. Que é o que a gente tem.
porque a gente não sabe o dia de amanhã. Exatamente. Eu vou pro break, eu tenho que ir pro break, mas eu vou deixar aqui um assunto para a gente falar no próximo bloco, que é aqueles temas clichês que aparecem depois que algo acontece com alguém próximo a você, ou até com você, né? Fica doente e depois fala, não, agora eu vou valorizar mais os pequenos detalhes, ou acontece com alguém muito próximo, até mesmo um suicídio, algo que você não esperava, e você fala, não, agora eu vou dar mais valor para as pessoas, eu vou ser mais presente na vida dos amigos. Por que precisa acontecer algo assim para a gente voltar com as frases clichês que às vezes duram ali por um mês, enquanto você está vivendo algo intenso e daqui a pouco volta a viver a vida no automático de novo? Quero já entender esse assunto com a doutora Diane e complementar também com a doutora Rosana. Não sai daí que eu já volto, mas a gente vai pro break com uma super dica do Shopping do Povo. Olá, Jaque, todos vocês que estão acompanhando o nosso programa, agora é o momento da dica do Shopping do Povo. A dica de hoje é o filme 3 Histórias, um Destino. Deus tem a solução para os casos mais difíceis, Deus pode fazer o impossível e é isso que acontece na vida de 3 pessoas diferentes aqui neste filme. Então, para você que quer conhecer mais essa história, que quer ver Deus agindo e fazendo o impossível na vida das pessoas, assista esse filme, reúna seus familiares, faça aquele cinema em casa e abençoe a vida de muitas pessoas. Este filme e tantos outros estão aqui no Shopping do Povo, na Avenida São João, no número 815, próximo à Estação República do metrô. Também no nosso Televendas 0 Prestadora 21 2141 5100 e no nosso site spovo.com.br. Nosso programa está de volta, eu estou esperando a sua participação. A gente está falando sobre eutanásia. Eu estou recebendo aqui no nosso estúdio a doutora Rosana Chiavassa, que é advogada especialista em Direito da Saúde, a doutora Diana Dari, que é mestre em psicanálise. Estou esperando a sua participação. Daqui a pouco eu vou ler algumas mensagens que chegaram aqui pra gente. Doutora Diana, eu volto contigo agora. Vou estender já a pergunta à doutora Rosana, que é o fato de que quando alguma coisa forte, impactante acontece, seja um assunto que é repercutido ou até mesmo uma doença, a morte de alguém próximo, frases clichês aparecem. Então, agora eu vou dar mais valor aos detalhes, eu vou me dedicar mais à minha família e vou gastar menos tempo no trabalho. E aí isso dura por um tempo, daqui a pouco pronto, a gente já volta ao automático de novo. Por que é tão difícil a gente, ainda mais falando tanto de felicidade, tem tanta proporção para falar sobre isso pra gente, né? Por que a gente esquece que esses detalhes são os mais importantes, doutora? Então, eu acho que tem um pouco a ver também com o peso da economia que faz parte da nossa vida, sabe? O PIB, por exemplo, né? Produto Interno Bruto. Por isso que foi compensado na ciência da felicidade o FIB, a felicidade interna bruta. E como é essa tal dessa felicidade? É abraçar árvores ou correr atrás da borboleta? Não. A felicidade é como uma academia, ela tem que ser praticada todos os dias. E eu digo sempre que o irmão da felicidade chama-se a gratidão. Trabalhar a gratidão nas pequenas coisas, e isso requer um exercício diário. Trabalhar a gentileza, trabalhar a bondade, a compaixão, a autocompaixão. Então, quando se trabalha isso e você se depara com momentos traumáticos, você adquire a resiliência. Então, quando a pessoa tem a resiliência, ela consegue superar muitas vezes esses traumas e está até dando conforto aos familiares. E aí eu te pergunto, doutora, só aprofundando mais esse assunto, você falou uma coisa que é verdade. Muitas vezes na hora do trauma, na hora que dá o choque, se a pessoa não conversou sobre isso com a família, ela tem uma decisão. Geralmente eu percebo que nas famílias tem alguém que é considerado aquele que resolve tudo. Então na hora que alguém está doente, ou na hora que alguém morre, ou na hora que alguém bate o carro, tem um que sempre é aquele que, entre aspas, é mais frio para ir lá e resolver. Geralmente essa pessoa depois de alguns dias desaba. Sim. Mas essa pessoa é aquela que tem a frieza, vou usar essa palavra, né? De conseguir ir lá e resolver. E geralmente decisões como essas acabam caindo um pouco mais sobre essa pessoa que costuma resolver as coisas. Se arrepender depois, como lidar com isso, doutora? Tem que trabalhar realmente a autocompaixão, né? Trabalhar a autocompaixão e dizer, olha, eu sou um ser humano, naquele momento eu achei que era a decisão melhor, ninguém se propôs a fazer nada e eu tomei a decisão e resolvi. Então é difícil, depois todo mundo quer apontar o dedo, né? Não devíamos ter feito assim, Não devíamos ter né? feito Aliás, sobre assim. qualquer assunto, não Sim. só sobre esse, né? Sim, é um impulso, né? A gente não pensar.
Por isso que juridicamente tem que estar tudo bem amarrado, não é, doutora? Tem que estar tudo bem amarrado, mas esse final de semana nós fomos fazer uma visita às colônias cancerianas, né? Levando amor, né? E como é fácil, né? Por aquelas horas, por aquele dia inteiro, você dar o amor àquelas pessoas que não têm absolutamente nada. E como eles nos doam amor, né? E voltamos para São Paulo falando justamente isso. O que querem de nós? Que a gente amanhã, depois da manhã, continuemos a dar o amor, a gratidão incondicionalmente, sem entrar no dia a dia. Porque é no dia a dia que você passa pelo porteiro, não dá bom dia, é no dia a dia que você chega no trabalho, a pessoa te olhou feio, né? Então, é lembrar que a gente não pode entrar no automático. Sim. E se você tiver com esta pessoa que decide tudo, né? Da minha família sou eu, né? Decidiu, a gente nem olha para trás, porque também faz parte da vida, né, doutora? É não olhar para trás, é para frente, porque, né? É o viver hoje, amanhã, olhando para frente, né? Com amor. Doutora Diana, a doutora Rosana falou uma coisa que é tão importante. A palavra de Deus, ela sempre nos instrui a prestar atenção no planejamento do futuro, que não é para deixar tudo solto. Porém, ela nos explica o quanto que o passado ele deve servir de aprendizado e o quanto que o que nós temos é o presente, que é um presente, né? A palavra, ela não foi escolhida à toa, ela tem um motivo mesmo, né? Aproveitar esse hoje, e em vários momentos a palavra de Deus nos dá a entender que o dia é hoje, o que a gente tem é hoje. E a gente vive por momentos essas situações que são clichês, agora eu vou aproveitar o hoje, e daqui a pouco a gente se esquece disso e de novo volta para o automático. Vale a pena também conversar sobre isso e, pensando até nas crianças, agora que eu tô com o meu bebê, eu vejo muito isso. O quanto eles absorvem o que a gente ensina. Se a gente é muito preocupado com o futuro, ou se a gente fica lembrando muito do que fez de certo ou de errado no passado, a gente passa isso para as crianças e pode tornar adultos frustrados também, não? Sem dúvida. Assim, na psicanálise a gente já acredita que a vida psique ela começa dentro do útero materno. Então, as emoções, por isso que a gente sempre fala, cuidado, mamãe, não se aborreça, não é à toa. Eu creio né? nisso. A Bíblia nos ensina isso, eu creio nisso também. Também. Então, até estudos de psicanalistas que fizeram estudos de ultrassom mesmo, acompanhando gêmeos e tal, viram o comportamento depois do nascimento. Isso pode ser para um outro programa também. Olha, gostei, quero esse tema. Mas, realmente, essa educação de viver o presente, que chamamos também na ciência da felicidade a atenção plena, contemplar o belo, contemplar o agora, também faz parte da felicidade, né? Uhum. E isso não é ensinado, infelizmente, mas eu acho que um dia a gente vai chegar lá e levar isso para as escolas, que é o meu grande sonho como educadora. Eu também acredito nisso. Doutora, para a gente só amarrar essa questão jurídica, eu já conversei com algumas pessoas que me disseram, aliás, eu vivi isso recentemente com uma pessoa que falou, Jaque, eu estou tentando doar os órgãos e tá uma burocracia aqui no hospital que eu não estou conseguindo porque tem que vir e daí tem que pegar o órgão da maneira adequada para poder levar. Como fazer quando tiver ali um impasse, um enrosco na hora dessa doação, doutora? Não, em primeiro lugar, tem que estar, meu documento de identidade está escrito que eu sou doadora. Perfeito. Ok, então... Isso já vai facilitar, né? Já é meio caminho andado, né? Tudo. Inclusive ajuda o hospital, que tem equipes prontas, inclusive para conversar com os familiares. Até para, né, daquele chacoalhão do choque, falar, olha, volta só um minutinho, depois, né? Precisamos resolver isso porque o tempo corre, né? E tá aqui. E os minutos são cruciais nesse caso, São. né? Então, estar no documento é muito legal. E o que é bom é que isso pode ser reversível. Daqui a 5 anos, se eu mudar de ideia, vai lá e muda o documento, não tem problema. Que importante isso. A papelada do hospital, o hospital cuida de tudo. A única coisa que o hospital precisa é ter a anuência, né? Então, não tem, essa burocracia não é a família do paciente que está doando e nem a família de quem está recebendo. Não, o hospital tem tudo pronto, até porque faz parte do protocolo dos hospitais com o governo, trabalhar incessantemente essas doações para auxiliar aqueles que desesperadamente necessitam. De tudo, desde cabelo, a pele, a tudo, a todos os órgãos. Fantástico, meninas. Olha, muito obrigada por terem vindo aqui, terem dividido com a gente essa questão tanto jurídica quanto a questão do psique
com relação a escolhas tão importantes como essa, quero deixar o contato da doutora Rosana, que tem o e-mail dela passando aqui para você. Ah, não, a gente vai... Quem quiser entrar em contato, então entre em contato com a gente que a gente encaminha. Pode ser, doutora? Pode então ser. manda e-mail pra gente, tá? Que daí a gente encaminha para a doutora Rosana se quiser entrar em contato com ela. Foi um prazer te receber aqui, viu, doutora? Todo meu. Obrigada pelos esclarecimentos. Doutora Diana, obrigada, prazer Eu que também. agradeço. Quero pensar nesse próximo tema, falando um pouquinho sobre essa questão do útero também, Vamos viu? sim. Quem quiser entrar em contato, tem o telefone, que é o 0 operadora 11 3742 8556 e tem o Facebook, que é o Instituto Vida Positiva. Mais uma vez, obrigada, uma Obrigada ótima tarde. também, Eu quero deixar aqui alguns dos recados que chegaram para nós e dos posicionamentos dos nossos telespectadores. Um deles, eu vou ler apenas o da Marlene Matos, tá? Que ligou aqui pra gente e ela falou que ela não é contra, mas que ela pensa em algo e aí ela repercute o pensamento de muitas pessoas que deixaram aqui os recados também em Deus, que ele deu e somente ele tem o direito de tirar. Acho que vale... Marlene Mello, desculpa. Marlene, obrigada pela sua participação e de todos os nossos telespectadores. Eu vou para um break, daqui a pouquinho eu tô de volta. A gente muda completamente de assunto. No próximo bloco a gente fala sobre tapioca, os benefícios. O que é mito, o que é verdade, a gente fica sabendo já já. Não sai daí, já volto. Nosso programa está de volta. E o tema agora, hein? Tudo sobre tapioca. O que é mito? O que é verdade? Eu estou recebendo aqui no nosso estúdio a Gabriela Junqueira, que é nutricionista. Tudo bem, Gabriela? Tudo bem, e você? Prazer te receber aqui, viu? Prazer todo meu daqui com você, falando de um assunto desse, né, que é tão popular aí. Pois é, um boom de tapioca há algum tempo. A gente sabe que em algumas cidades de norte, nordeste, em alguns estados sempre se consumiu muito. Mas aqui, quando a gente pensa em São Paulo, eu sei que você está me assistindo aí do Brasil inteiro, né? Em outras cidades, houve um boom há alguns anos. Então a tapioca veio para cá também e quase todo mundo que é fit, que quer ter uma alimentação saudável, que malha, agregou tapioca ou crepioca à sua alimentação. Vamos verdade. entender a verdade. Doutora, o que é exatamente a tapioca? É um carboidrato, não é? É um carboidrato de muito fácil digestão, então ela é rapidamente absorvida pelo corpo, por isso ela é bem interessante para fazer esporte, para gerar energia. Ela também é muito interessante para aquelas pessoas que têm aquela sensibilidade ao glúten ou que não pode com glúten de jeito nenhum, que são celíacos, né? Porque a tapioca, como ela vem da mandioca, ela não tem glúten, diferente do pão, mas ela é um carboidrato muito parecido com o pão. Então tem que tomar bastante cuidado, aí a linha é bem tênue para quem que vai consumir essa tapioca e qual que é o objetivo. O objetivo é ter uma alimentação saudável, é emagrecer, né, que horas usar e como rechear, tudo isso vai interferir bastante na nossa saúde, no nosso corpo. O que é que você quer? E aí uma coisa é fato, doutora, ainda mais nessa época de inverno, a gente sabe que em alguns locais praticamente não faz frio no Brasil, mas em alguns locais, eu tenho falado muito com uma amiga que está no sul, às vezes ela manda mensagem, já que 2 graus, eu tô sofrendo aqui, porque ela é de São Paulo, então para ela é muito, né, esses 2 graus. Assim como para mim seria também. Para mim também. Né, muito. E aí, nesses locais ainda, as pessoas, a gente sabe disso, elas param de malhar, as academias ficam vazias. E a pessoa não quer acabar o inverno com uns quilinhos a mais. Então, não vou falar que tá certo não malhar, mas vamos falar a realidade. A pessoa não malha e quer emagrecer. Tem que segurar na boca, não tem, doutora? Boca é tudo. Na verdade, o que eu costumo falar para os meus pacientes, né? Exatamente. A atividade física ela é super importante para regular bem os nossos hormônios, né? Para trazer um equilíbrio pra gente. Mas assim, o que emagrece mesmo, gente, é a alimentação, é boca. E eu vou contar. Todos os professores de educação física, personagens que eu recebi aqui, eles sempre falam 80% é o que você come. Não adianta eu te falar que você vai malhar e vai emagrecer se você estiver comendo errado, né? Exatamente. E o perigo hoje em dia, né, dessa informação que está na mão de todo mundo, é essa informação às vezes equivocada, né? Então você vê lá a musa fitness, né, blogueira, toda sarada, bonitona, comendo tapioca. Aí você pensa, vou comer tapioca e vou ficar igual. E não necessariamente, né? Então é aí que a gente tem que se preocupar e entender melhor aquele alimento e para que serve aquele alimento e para quem que deve ser indicado aquele alimento, né? Doutora, vamos entender, começar por algo. A gente às vezes tem até uma ilusão
por tudo, inclusive, que a gente vê na internet e nas redes sociais, de que quer fazer regime, ó, diminui para 1.200 calorias e os problemas acabaram. E não é bem assim, não é pessoal até isso, doutora? Muito, nossa, muito. É que nem digital, né? Eu costumo falar que é que nem nossa digital. Então, assim, cada um precisa de uma necessidade calórica, né? Uma quantidade energética, calórica, que difere muito de um para outro, principalmente de homem para mulher. Eu sempre falo isso para minhas pacientes, não queira acompanhar marido, namorado. Porque, olha, não é 3 igual, para 1, vai na viu? dele, você vai ver. Exatamente. Não vai dar certo, né? Eles precisam de muito mais caloria, né, do que a gente, do que nós mulheres. E aí também entra na questão, né, do metabolismo e do tipo do alimento. Existem alimentos, gente, que tem calorias que a gente chama de negativas, quer dizer, o corpo gasta muita energia para digerir aquele alimento. E existem alimentos que têm calorias que são facilmente absorvidas e estocadas como gordura. Eu sei que o tema é tapioca, mas quais são esses? Conta pra gente. Aproveitando aqui a deixa, né? Aproveitando. São os alimentos mais ricos em fibra, os alimentos mais in natura. Então, por exemplo, tá? Vamos linkar a tapioca. A tapioca é uma goma que vem da mandioca, certo? Certo. Se você pegar a mandioca e fizer uma mandioca assada, né, ou cozida e comer ela mais al dente, o seu corpo vai gastar muito mais energia para digerir essa mandioca do que se você fizer uma tapioca, que é a goma dela já pronta, sem a fibra, sem a casca, entendeu? Importante, né? Às vezes você pode até consumir, mas a mandioca, não necessariamente a tapioca, Exatamente, né? principalmente. E aí, você falou uma coisa que é importante, pensando na utilização da tapioca, que é como é o dia a dia de cada um. Lógico. Em que momento do dia essa tapioca vai entrar, não é? Explica pra gente. Com certeza, porque como a gente comentou que a tapioca é um carboidrato, né? Ela é só carboidrato, ela não tem gordura, não tem proteína, ela é fonte de carboidrato exclusiva, de rápida digestão e rápida absorção. Então, ela seria muito interessante se a gente fosse colocar, por exemplo, no café da manhã de uma pessoa que não quer emagrecer, não quer engordar, ela quer só manter a saúde dela, sempre com algum recheio salgado, para não dar um pico de glicemia, que é o pico então de açúcar no sangue. não tem um leite condensado aí no meio. Jamais! Uma banana para ser super saudável. Não tem, Pois né? Às vezes a gente vê, né, as pessoas colocando tapioca com geleia, morango, banana. Fica lindo na foto. Pois é, mas só na foto, né? E aí, se é um doce para de vez em quando, é uma coisa, não é verdade? Sim. Mas a gente tá falando aqui Do de uma dia a alimentação dia. saudável ou do emagrecimento, Exatamente. não entra, né? E no dia a dia, o melhor recheio para uma tapioca é um recheio salgado. Que seria uns ovos mexidos, seria uma ricota temperada, e você faz em casa, seria um patezinho de atum ou uma pasta de amendoim, sabe? Aliás, come esse patezinho de atum, porque também não adianta encher de maionese e atum, né? Ai, nossa, eu dou tantas dicas de fazer patê de atum, gente, sem maionese. Tem como a gente fazer patê de atum com abacate, fica uma delícia, fica muito bom. Tem como a gente fazer... Abacate e atum ali mesmo? Abacate e atum, você pega a Substitui massa, a maionese. meio Só conheci com a maionese abacate, ou com iogurte mesmo, gente. Substitui. meio abacate, uma latinha de atum, mistura, aí pode colocar um cheirinho verde, um tomatinho, ó, delícia, fica Qual o super melhor legal. atum? Em água, em óleo? Em óleo, inteiro, nunca ralado, né? Porque o ralado sempre vem ali uns restinhos. Então sempre o inteiro. Em óleo, a gente despreza o óleo, lava o atum e consome ele desse jeito, dessa forma. Boa, ó, já temos uma dica aí. O queijo, vamos falar do queijo? Então você falou da ricota. Da ricota, a gente pode fazer um creme de ricota bem temperadinho. Então, por exemplo, pega uma peça de ricota, bate ou amassa ela com o garfo, junto com um iogurte natural e coloca uns temperinhos. Fica uma delícia. E aí você faz ela bem temperadinha, coloca folhinho de manjericão, orégano, sal e azeite, fica muito gostosa. E a gente pode rechear essa tapioca assim, dessa forma, né? Como que eu preparo a tapioca? Até pensando em quantidade, se a pessoa vai querer fazer uma crepioca ou não, como é que eu escolho isso? Muito bem, então vamos lá, importantíssimo, tá? Lembra, a tapioca, gente, ela é calórica, ela tem uma caloria, assim, altinha, relevante, tá? Esquece essa história de tô comendo tapioca, substituindo janta por tapioca e não tô comendo caloria nenhuma, que é conversa, né? Esquece, tá consumindo muita caloria e muito carboidrato e de rápida absorção, o que significa que vira vai ter gordura fome logo também, rápido, se não gastar, e vai ter fome logo. Até só linkar rapidinho a questão da fome, pacientes que fazem hipoglicemia, que são aqueles pacientes que comem e às vezes sentem fraqueza ou tontura, não é indicado. Pacientes que têm diabetes ou pré-diabetes, as gestantes, também não é indicado, tá? Perfeito. Porque boa dica. Sobe aí o sangue muito rápido, né? O açúcar muito sangue, sobe a glicemia muito rápida, tá? Então vamos lá.
Vamos preparar essa tapioca. Como que eu preparo? Então, a gente pode preparar, se for usar só tapioca, ao invés de usar uma xícara de tapioca, como eles fazem lá no Nordeste, lá no Norte, usa assim umas 3 colheres de sopa de tapioca ou 2 e acrescenta, por exemplo, 1 ou 2 de chia ou de linhaça ou de aveia. Mas a chia, linhaça e aveia você vai acrescentar no final da preparação, porque senão ela vai quebrar toda. Ela vai quebrar toda. Você perde aquelas propriedades tão boas. Além do que ela não vai dar liga, ela vai ficar toda quebradiça. Vai adiantar, perfeito. Tá? Então assim, faz a tapioca e depois acrescenta a fibra, que seria a chia ou aveia, e aí vai ficar muito mais rico, né? Para o nosso organismo, com mais nutrientes, diminui a velocidade com que esse açúcar sobe no sangue. Satisfaz mais, né? Satisfaz mais, não tem aquela fome tão rápida. Óleo de coco, um fiozinho de azeite, a manteiguinha, com o que eu preparo? Sem problemas. Pode ser tanto com óleo de coco, quanto azeite, quanto manteiguinha, sem problemas. Ou até, tem gente que faz na panelinha sem nada, na panelinha antiaderente, né? Dependendo da tapioca, porque você tá me assistindo aí de qualquer lugar do Brasil, mas aqui em São Paulo, não é toda a tapioca que fica tão gostosa, né? Dependendo da tapioca, você não precisa pôr nada, ela já solta, né? Exato, aquela goma hidratada, né? E assim, só pra você ter uma ideia, e o pessoal também aí de casa, 2 colheres de sopa de tapioca, da goma, calorias. Ai, meu Deus. Tem 70 calorias. Uau. Com 2 colheres de sopa de tapioca, dificilmente você faz um disquinho aí bem grossinho. 4, né? Exatamente. E daí pensa nesse recheio junto. Exatamente. Então, a dica também é fazer a crepioca, né? O que é a crepioca? 2 colheres de sopa da tapioca, 1 a 2 ovos, e aí a gente pode acrescentar junto a chia ou a aveia. Com clara, com gema, com tudo. Com tudo, porque o ovo tem muita propriedade boa para a saúde, né? Então, o ovo é muito rico, é um alimento muito rico. A gente coloca ele inteirinho. Todo dia pode comer? Olha, pode, mas eu sempre falo para os meus pacientes, rodizia a alimentação, gente. A gente precisa de vários tipos de nutrientes diferentes. Se todo dia você come a mesma coisa, você tem uma falha na sua alimentação. Então, você tem muitos nutrientes só provenientes daquele alimento e os outros, e o resto. Fica faltando. Fica faltando. Então, assim, dá uma variada. Um dia faz uma tapioca, um dia que for fazer bastante exercício, ou faz uma crepioca, e no outro dia a gente pode fazer uma outra coisa. Faz uma panqueca de aveia, ou bate um suco, né? E aí tem outras opções. Ainda falando sobre esse complemento que muitas pessoas fazem, e eu já fiz até meu nutrólogo falar que não é bem assim, pegar, fazer a tapioca e colocar de recheio uma fatia de queijo, que pode ser o queijo branco, e peito de peru. Mas quando a gente fala sobre peito de peru, há muitas controvérsias, não é? Então, a Nutri quer morrer, né? Quer morrer. A Nutri quer morrer. Porque peito de peru, ele é um embutido saudável, assim... Mas é um embutido do mesmo jeito, ele é menos pior, digamos assim. Na verdade, assim, ele é um embutido light, não quer dizer saudável, quer dizer light. Ele tem menos calorias, por exemplo, que uma mortadela. Mas ele tem nitrito e nitrato, né? São substâncias químicas. Então, que a gente não até deve... mais perigoso do que outros embutidos, então, a gente não deve ter no dia a dia. Deixa pra lá. E presunto de queijo? Igual. Poxa, igual. Então, tentar ficar numa alimentação mais natural possível. Por isso o creminho da ricota, por isso o patê com abacate. O queijo branco? Ok. Ok. Agora, você sabe qual é o queijo mais saudável, falando em saúde? Por favor. Nenhum, né? Não. Tem um que é bom. Tem um que é bom. É um queijo de Minas, que ele não foi pasteurizado. Não sei se você já ouviu falar do queijo da canastra. Esse queijo é o queijo, matéria de saúde, é o queijo Ele vem sem sal também, né? Mas ele é um pouquinho mais azedinho, né? Como ele não passou pelo processo de pasteurização. Ele lembra mais o iogurte, não é isso? Ele é bem natural. Amarelo, né? Não, mas o sabor dele. Ah, tá. Ele é um pouco um azedinho, mais azedo mesmo, né? Daquele iogurte natural. Então, ele é um queijo que ele tem um teor alto de gordura, mas ele tem todas as bactérias ali importantes, como prebióticos, probióticos. Então, ele é bem interessante para a saúde. Custo-benefício, a gente está falando, né? Ele pode até ser um pouco mais calórico, mas ele é interessante para a saúde. Com certeza. Quanto? Uma fatia por dia? Pode ser, a gente pode colocar nessa, por exemplo, nessa crepioca, nessa tapioca, uma fatiazinha, pode ser até mais rechonchudinha, mais grassinha, que é bom que vai dar mais saciedade por mais tempo, né? A gordura, ela dá mais saciedade. Sustância, né? Vai dar mais sustância, exatamente. Agora, explica pra gente o que mais que pode estar nessa tapioca, pensando nela salgada. Que dica que você dá? Um tomate? O que eu posso colocar ali? A gente pode fazer uns ovinhos mexidos aí, com tomate, espinafre, colocar ela no meio. A gente pode espinafre é uma boa, né? Então, e fazer os ovinhos mexidos com espinafre
estrogonofe, fica tão gostoso. Tem pessoas que falam, ai, mas eu não gosto. Gente, eu juro, não dá gosto. Fica muito legal, fazer bem temperadinho. E sabe uma forma que a gente pode enriquecer essa tapioca? Colocar alguns temperinhos. Já viu tempero de cúrcuma? Então, assim, esses temperinhos, essas ervas, né? Essas especiarias, na verdade, elas enriquecem muito a nossa alimentação, porque elas são muito anti-inflamatórias. Então, a gente pode deixar essa tapioca recheada muito mais rica para a saúde. Só uma manteiguinha ali no final, vale? Não tem problema, claro que vale, com Ali certeza. quentinha, ó, pronto. Sim, com certeza. Manteiga, né? Manteiga na margarina, né? Exatamente, manteiga na margarina. Faz bastante diferença também, né? Nossa, com certeza. Tanto para a saúde quanto... Uma vem de origem animal, a outra vem de origem química, né? Industrializada, que não é muito compatível com o nosso organismo. Então, assim, eu sempre falo para os meus pacientes, tendam sempre tudo para o mais natural, o que vem de Deus, o que vem da terra, sabe assim? Raciocina desse jeito, exatamente. né? Segue essa linha que você não vai ter erro. Vai dar certo. Exato. Se eu quiser fazer um preparo doce com a tapioca, valem as frutas? Explica pra gente. Valem as frutas. Daí vamos fazer o seguinte, então, vamos fazer uma tapioca mais fininha, tentar usar aí umas 3 colheres de sopa de tapioca, vamos passar uma pasta de amendoim e colocar uns morangos picados. Aí delícia. seria uma combinação legal, porque como a tapioca já tem muito carboidrato, a pasta de amendoim é fonte de gordura, então eu não tô enchendo mais aí de carboidrato. O morango é uma fruta que fica bonita, atrativa, mas também tem menos carboidrato. Então aí seria um equilíbrio, assim, uma coisa mais legal. Mas aí eu já tenho o café da manhã todo dessa tapioca? É a única coisa que eu vou poder consumir? Eu tô imaginando no café da manhã. Tá, aí você pode consumir, se você necessita de mais energia, você pode colocar com mais uma fruta, ou eu não indico sucos, né, porque os sucos também fazem subir muito aí esse açúcar no sangue, então vamos colocar com um cafezinho ou com chá, aí vai depender da necessidade energética de cada um. Isso que você tá falando do açúcar me chama atenção para a próxima pergunta, que é diabéticos e tapioca. Nem pensar. Não pode? Nem pensar. Gente, é um carboidrato de absorção muito rápida, vai dar um estímulo muito alto aí de insulina, vai subir esse açúcar no seu sangue de forma muito rápida. Não é legal, não é indicado, ponto final. Outra coisa importante que eu falei brincando, mas eu sei que muita gente faz, já conversei com muitas pessoas que fazem isso, que é substituir uma refeição pela tapioca. Ai, não Explica faz esse perigo pra gente. Outro dia eu falei sobre isso com o meu nutrólogo, ele falou, né? Tá de dieta, o que faz? Ó, não janto, só faço uma salada de frutas. Ele falou, meu Deus, isso é uma bomba de açúcar, você não tá entendendo essa frutose, né? Exatamente. Então, assim, não há nada melhor do que comida, né? Em primeiro lugar, a comida sempre tem que vir primeiro. E aí, é muito importante a gente colocar as fibras, principalmente quando a gente tá focado em emagrecer. Tapioca não tem fibra, né, gente? A não ser que a gente faça uma tapioca recheada com bastante, igual eles falam, mato, sabe? Com bastante verde, com bastante folhas com uma salada no meio da tapioca. Exatamente, verdura crua, cenoura ralada, e aí sim, mas ainda assim tem que ser bem fininha. O ideal é a gente jantar comida. Se for para substituir, ai, Gabi, não vai dar, vou ter que fazer um lanchinho, vou ter que levar para algum lugar. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer então um patê daquele, igual a gente combinou, de creme de ricota, e vamos colocar cenoura ralada, bastante folhas verdes ali, e vamos rechear essa tapioca com bastante verdura. Único jeito. Você está falando das fibras e me faz lembrar de algo importante, que é a associação do consumo de água ao consumo de fibra. É muito importante, né? Inclusive, a tapioca, por ela não ter fibra e por ela ser bem sequinha, né? Você sabe que ela prende o intestino, né? Então, quem sofre de constipação, quem sofre aí, que tem dificuldade para ir no banheiro, com a tapioca vai piorar. Porque ela não tem fibras. Então, além de ter que beber bastante água, eu só indico para aquele paciente que, assim, que vai no banheiro redondinho, que qualquer coisa... Sabe aquele paciente que fala assim, eu como mamão já me desanda? Esse paciente vai tolerar super bem tapioca. Que o intestino é maravilhoso, funciona maravilhosamente, exatamente. Né? Do contrário, ela vai dar uma ressecada, tá? Então, atenção, muitas pessoas reclamam, né, de intestino preso, constipação, então atenção, criança, né? grávida, né? Então, a tapioca, ela vai dar uma ressecadinha no seu intestino. Por isso, a gente deve misturar com as fibras. Fazer a crepioca, ao invés de colocar todas as colheres de tapioca, vamos colocar uma de aveia, uma de tapioca e um ovo, sabe? Vamos acrescentar fruta, junta a fruta com casca, a maçã ou meio mamão, vamos colocar as verduras juntas aí nesse patê no meio, né? Vai melhorar muito. Né? Muito, e para fazer essa refeição mais equilibrada. A pior frase que eu escuto é assim, eu tô querendo emagrecer, você não sabe, eu troquei o pão pela tapioca. Eu quero chorar. O popular é o número 1 que a gente faz.
Trocou o pão pela tapioca. 6 por meia dúzia quase, né? Trocou 6 por meia dúzia, né? Então assim, tá comendo ao invés de pão com manteiga, tapioca com manteiga. Gente, tá ali, ó, tá ali. Se você gosta muito mais do pão, você tá se privando à toa, né? Pensando em emagrecimento, sim, especificamente, né? Quem que vai ter o benefício de trocar o pão pela tapioca? Aquele paciente que é magro e que ele é celíaco ou que ele é sensível ao glúten. Então ele come pão, ele tem aquela distensão abdominal. Aí sim, ok, trocou o pão pela tapioca, tá ok. Mas quem quer emagrecer, não tá fazendo bom negócio. Amigo, não, né? Não. O Silvio de Santos, ele ligou e fez uma pergunta que é como fazer a tapioca ficar atrativa para criança. Eu vou até mudar essa pergunta. Obrigada pela sua participação, Silvio. Eu vou incrementar a pergunta. Legal. E eu quero entender, criança deve consumir tapioca? Se essa criança não tiver constipação, porque a maioria das crianças, né, tem um probleminha aí para ir no banheiro, uma dificuldade para ir no banheiro. Se essa criança não tiver constipação, tudo bem, ela pode consumir a tapioca, desde que sempre tenha a presença da fibra junto nessa refeição. Então, ou ela vai comer uma fruta à parte, ou ela vai acrescentar nessa tapioca, como a gente comentou, as verduras, o que eu acho difícil, porque criança nunca quer, né? Então, o ideal seria a gente acrescentar nesse disquinho de tapioca aveia ou chia, no final da preparação. Tá? Mesmo quando a gente fala na questão cultural, porque como a gente está aqui ao vivo para todo o Brasil, talvez tenha algumas pessoas de Norte, Nordeste falando, mas a gente consome todos os dias. Então, para quem consome todos os dias, que lá é que nem o nosso café com leite, pão com manteiga aqui, né? Como que você vai fazer isso da maneira correta? É escolhendo justamente a melhor combinação para essa tapioca, né? Sem dúvida. Então, vamos combinar. Não vai dar só a tapioca para criança, porque senão fica muito pobre em nutrientes. E a gente precisa de vários nutrientes. Então, vamos agregar nutrientes a essa preparação dessa tapioca. Pode ser um recheio aí mais saudável, pode ser acompanhado com uma fruta, né? E aí, para criança, se a criança for bem magrinha e gastar bastante energia, aí a gente pode bater um suco, acrescentar a fruta, e aí pode até fazer uma tapioca doce. Ai, pronto, gostei. Tá vendo, gente? Também não precisa privar a criança de tudo, né? Exatamente, não é isso. porque a criança gasta muita energia, né? A criança piscou, tá gastando energia porque ela tá crescendo, né? E ainda mais essas crianças que vivem no interior, vivem em casa, estão correndo, brincando na rua o tempo todo. Que conseguem ter hoje a infância que a gente teve, né? Exatamente, porque não hoje, a criança que fica no apartamento, no tablet, mais, né? Exatamente. Então, assim, quem vai gastar essa energia pode gastar e aí vai ser muito bem-vinda. Obrigada pela sua participação, Silvio. Queria entender um pouco mais agora sobre, acho que é outra dúvida que as pessoas têm sobre a tapioca, aquela impressão, acho que você já falou um pouco sobre isso, de que ela não é processada, de que ela é super natura, isso não é verdade, né? Ela é processada também, não é? Ela foi... Apesar de ser a goma? Então vamos lá, isso é importante a gente ressaltar. Ela realmente não tem química, tá? Então ela tá ali... Tapioca. Ela tá ali purinha, ela veio da mandioca, ela não tem substâncias químicas, por isso ela pode ser melhor do que o pão, por exemplo, né? Ela não tem glúten, ela tá o carboidrato refinado ali, ponto final. Só que ela foi extraída da mandioca. Esse processo que eles fizeram, ela perde aí todas as fibras e assim, gente, 90% das vitaminas e minerais. Por isso que você deu aquela ideia, para quem gosta muito de mandioca, por exemplo, Exato. Pode fazer esse outro preparo que você falou, né? Com certeza. Aí optem pela mandioca, né? A mandioca ali, natura, ela tá cheia das fibras, cheia de vitaminas, minerais. A tapioca, ela já perdeu no processo. E aquela mandioca, ai, me deu água na boca, aquela mandioca quentinha, delícia. Você pode até, isso que eu ia falar, Nutri, aquela manteiguinha, então, vai ser um efeito maravilhoso, olha, não? posso falar? Isso para um café da manhã seria muito mais interessante para quem tá buscando perder peso, comer a mandioca em si com a manteiguinha do que a tapioca com a manteiga. Tá? Isso para quem tá buscando perda de peso, até para as crianças. Vamos dar só, aproveitando como a gente falou muitos assuntos, vamos só fazer aquele check-list lá. Vamos lá. Para emagrecer, não necessariamente. Não necessariamente, só se fizer muita atividade física. Para quem faz exercício físico, então... Super legal, muita energia. No pós-treino, sempre colocar com uma proteína junto, para ganhar aí massa muscular, né? E no pré-treino, se precisar de muita energia, manda bala. Para ganhar ou perder peso, então, a gente já falou que... e para quem quer ganhar peso, é uma boa opção? Uma ótima opção. Sei que são poucos, mas às vezes a gente faz bate-papo aqui, as pessoas mandam mensagem, mas e para quem quer? Eu sei que tem um outro que é muito sortudo e precisa, na verdade, ganhar peso, né? E aí é uma forma da gente ganhar peso saudável, né? Porque a gente não tá agregando um monte de química, não precisa ficar se entupindo de pão. Aí sim a gente pode fazer aquela tapioca grossinha, sabe? Lá do norte. Aí a gente faz aquela tapioca grossinha, aí abusa dos recheios, né? Pode ficar à vontade, Fica à vontade, com certeza. Pra ganhar peso, né? Diabéticos, nem pensar. Celíacos ou sensíveis ao glúten? Perfeito, indicação, aliás, perfeita substituição ao pão. Pra quem tem intestino preso? Nem pensar. A não ser que a gente agregue as fibras juntos, né?
Melhor preparo, então, frigideira. Pode ser na frigideira mesmo, né? Frigideira. Aliás, a tapioca também ela é ótima para receitas, para dar liga em receitas. Então, a gente pode utilizar também em receitas. Fica bem legal, bem interessante. As pessoas querem sugestão de crepioca doce e saudável. Você falou da fruta, do creme de amendoim, né? Da pasta de amendoim. Aliás, fala pra gente dessa pasta, porque quando a gente era criança, não sei se hoje em dia as crianças têm isso também, mas aí a gente tinha um creme de amendoim, amor, que era gordura com açúcar com amendoim, né? Não é disso que a gente tá falando, Não. Então, é só, vamos lá, dica. Gabi, como que eu faço para escolher minha pasta de amendoim? Você vai pegar a pasta de amendoim e vai olhar no ingredientes. No ingredientes deve conter só amendoim. Ponto final. Tá lá, primeiro ingrediente é açúcar, já larga a mão. Tá? Quer dizer que aquilo lá é açúcar puro. Então, o ideal é que tenha só amendoim. Gabi, mas eu quero deixar mais docinha. Então, vamos fazer o seguinte, vamos passar a pasta de amendoim nessa tapioca, colocar os morangos picadinhos ou banana, vamos colocar mel. Mel maravilhoso, delícia. É natural, é muito melhor. Quanto que a gente pode pôr? Eu tô pensando numa pessoa que não quer... Isso que eu ia falar. Em quem que você tá pensando assim, numa Primeiro, criança? uma pessoa que não quer nem engordar nem emagreceu. Uma comida saudável gostosa. Tá, pode ser aí em torno... E uma pessoa ativa? Isso. Tá, pode ser até uma colher de sopa. Agora, a realidade de uma população que tá quase a metade da população com algum tipo de sobrepeso. Exato. Quanto? Fiozinho, gente. Fiozinho só pra você deixar aquilo mais gostosinho, né? Comprei esses dias o açúcar de coco. É o açúcar de coco, ele é bem legal. É bem legal, uma delícia. Só que não, ele não adoça quase nada. Pelo amor de Deus, Nutri. É melhor usar o mel, não é? Mas você sabe Algumas pessoas me disseram que ele adoçava um monte. Eu não achei que adoça tanto. Então, mas você sabe que isso é questão das suas papilas gustativas? É o paladar, né? Elas estão já desensibilizadas. Então, assim, mas eu prefiro até o café sem açúcar do que ele. Que então, bom. Tudo bem, Parabéns. né? Porque o meu nutrólogo, ele deu uma forçada na minha vida e hoje eu já acabo preferindo sem. Acho ótimo, parabéns. É isso aí. Porque café eu tentei alguns preparos com açúcar de coco, eu não gostei. Já o óleo de coco eu achei excelente para vários preparos. Então, a gente pode ir testando também, né? Sim, claro, com certeza. E assim, quanto menos açúcar você consumir, mais doce vai ficar esse açúcar de coco que você não achou tão doce. Pronto. Vamos segurar esse açúcar, né, Exato. gente? Foi um prazer te receber aqui, Prazer Gabi. todo Muito meu. obrigada. Obrigada a vocês pelo convite. Vou pedir pra Cat me passar os contatos que eu derrubei minha ficha. Foi um prazer mais uma vez. Espero que você volte mais vezes. Quem quiser entrar em contato, vou deixar pra ela o Instagram, que é @GabrielaJunqueira. Isso, _ Nutri. Tá passando direitinho pra vocês. Perfeito. Tem o Face também, que é Gabriela Junqueira. E tem o canal do YouTube também, né? Isso, Gabriela Junqueira deve ter várias dicas legais por lá, né? Eu sempre deixo para ajudar as pessoas, porque a internet tá aí para isso, né? É verdade. E tá aí pra gente procurar profissionais, não a amiga da amiga, blogueira, que às vezes não tem nenhuma formação na área e tá te ensinando a comer um monte de tapioca pra emagrecer, que né? às vezes é bom pra ela, mas não pra todo mundo, né? É tudo individual, né? Obrigada, viu, Gabi? Obrigada Foi um prazer a você. te receber. Prazer todo meu. Obrigada a você também pelo carinho e pela audiência. Amanhã a gente vai falar sobre alongamento capilar. Gostei desse tema, a gente vai entender tudo sobre o assunto e a gente vai bater papo também para entender o que as crianças precisam para ser feliz. A gente compreende esse assunto amanhã, eu espero a sua participação nas redes sociais. Chegou mensagem aqui pra gente, deixa eu só mandar um beijo pra Eunice. Eunice, obrigada pelo seu carinho, pela sua audiência. Ela falou com a gente sobre as mensagens de início do programa. Que Deus te abençoe, viu? Beijo grande, uma excelente tarde. Fica com Deus e até amanhã. Tchau! 3, 2, 1, 0, contagem regressiva. Guerreiro do Senhor de novo na ativa. Confiante, uma constante, sem variantes. O peso do bumbo no alto-falante 15 anos depois pra fazer a diferença. Quem é quem no meio dessa crença? A vontade sobrevive contra a ação do tempo. Sem juramento, sem hipocrisia de palavras jogadas ao vento. O meu intento, você tá vendo? Vamos nessa que aqui ninguém tá no veneno. Demorou, então se liga, vai ficar pequeno. O verbo tem a malandragem que veio da rua. Então me diz aí, mano, qual é a...